Boa noite, minha gente, sejam bem-vindos à nossa última live de 2022. Nessa noite faremos uma grande partilha aqui, uma reflexão. Eu vou aguardar vocês entrarem aqui, mais pessoas entrarem na nossa live. Boa noite para vocês, boa noite Mona Lisa, boa noite Rosineide, boa noite Jailma. Boa noite, minha gente. Quem vai chegando, vai compartilhando essa live, vai também colocando aí de onde vocês estão assistindo esse momento aqui, essa partilha que nós iremos fazer antes de 2023, né? 2023 está aí, está chegando, estamos nas vésperas de 2023 e tem algumas coisas que nós precisamos aprender para não se repetir em 2023. O que vivemos em 2022, algumas coisas nós precisamos enterrar, precisa ficar em 2022. Nós não podemos entrar em 2023 comendo desses frutos que nós comemos em 2022. Então vocês que estão aqui, sejam bem-vindos, vão compartilhando essa live, vai entrando aqui nesse momento de reflexão, de partilha mesmo. Eu desejo que você permaneça aqui e juntos vamos aprender, juntos vamos refletir, juntos vamos nessa conversa, que é uma conversa, é uma partilha muito amigável. Eu queria mesmo que você se sentisse como se estivesse aqui sentado, né, aqui de frente comigo, e estivéssemos conversando sobre 2022. Talvez 2022 tenha sido um ano muito bom para você. Um ano de muitas conquistas, um ano de muitas vitórias, um ano de muitas bênçãos, um ano de muitos presentes de Deus, um ano de muitos frutos bons, mas também talvez tenha sido um ano muito difícil, de muitas batalhas, ou talvez um ano de muitas dores, um ano de perdas, um ano de descobertas, né, difíceis, de enfermidades, um ano de batalhas mesmo, um ano de desavenças, um ano onde talvez você chegou até aqui, até esse final de ano, meio que se arrastando, né? Sem muitas forças para prosseguir. Mas de um outro lado, aqueles também que chegaram muito bem, que chegam chegando no final de 2022 com muitas conquistas, muitos sonhos realizados, muitos planos que deram certo, muitas vitórias, né? Muitas bênçãos, graças recebidas, e chega, não é, naquela só gratidão a Deus. Mas há também aqueles que chegaram, como que eu já disse, né, se arrastando, precisando se renovar, precisando de uma força nova, de uma renovação para 2023, porque se pudesse esquecer 2022, talvez você esqueceria. Se tivesse como apagar esse ano, você apagaria, não é? Porque talvez não tenha sido um ano tão bom para você. Em algumas áreas, não digo todas, mas vai que tem alguém, não é, que ouse dizer que nenhuma área da sua vida foi boa. Mas ainda que você esteja pensando assim, eu quero refletir com vocês, eu quero ter essa conversa com vocês que estão aqui. Então vocês que já estão na live, vai colocando nos comentários aí, dizendo de onde vocês estão assistindo, de onde vocês estão participando desse momento, mas também convido vocês a compartilharem essa live. É só ir aqui nesse avião e enviar, mandar aí para as pessoas que você conhece, os seguidores, multiplicando as pessoas que estão aqui. Muito bem. Eu quis fazer essa live justamente para fazermos uma grande reflexão sobre 2022, mas trazendo esperança ao nosso coração para 2023. Talvez a experiência de 2022 talvez tenha sido de uma forma negativa, que te deixou um pouco pessimista, negativista,
né, para o ano de 2023. Sem muita esperança, sem muitos planejamentos, sem muitos sonhos, né, sem muito o que pensar, o que sentir para esse ano, mas eu quero com vocês fazer essa reflexão, esse pensamento. Vocês como católicos, nós como católicos, conhecemos um pouco sobre a história dos primeiros viventes, né, Adão e Eva, sobre a história do pecado original. E vocês lembram, né, vamos fazer essa reflexão comigo aqui. Vocês lembram que havia uma árvore no meio do jardim? Havia uma árvore no meio do jardim, uma árvore lindíssima, que produzia frutos lindos, belos. E Jesus deu uma ordem, e o Pai deu uma ordem, Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Não mexam, não comam, não se aproximem, né, dessa árvore que está no meio do jardim. Não se aproximem daí. Mas a terrível desobediência, né? Por conta da desobediência, o pecado ele veio à humanidade. Ele entrou no coração humano por conta da desobediência, que é fruto de uma tentação daquele que é chamado também de tentador, o próprio Lúcifer. E naquela tentação, não é, da serpente, a Eva, né, se deixa ser influenciada e ela come do fruto proibido. Ao comer do fruto proibido, abre-se os seus olhos, a malícia chega ao seu coração, a maldade chega ao seu coração a partir da desobediência. E ela, ao comer o fruto, né, ao comer o fruto, ela já está possuída pela maldade, ela já entrou em contato com a maldade, e aí ela consegue influenciar, né, Adão. Adão pega do fruto e come, e no mesmo instante também seus olhos se abrem, e ele também experimenta do pecado. Os dois ali experimentaram o pecado, Adão e Eva, ao comer o fruto proibido, através de uma tentação da serpente. Ali a maldade entrou no coração do ser humano, porque abriu os olhos. Os seus olhos estão abertos para a malícia, para o mal. Eles se tornam sensíveis, né, à impureza, à concupiscência. Tanto é que percebem que estavam nus. Olha a percepção da maldade, a percepção da malícia. Eles percebem que estavam nus e precisavam se cobrir. Se cobrir. E a partir desse fruto proibido, a partir desse pecado original, desse primeiro pecado, abriram-se as portas para os demais. Todo sentimento, todas as inclinações que nós temos para a maldade, todas as inclinações que nós temos para o mal, para o pecado, a origem é o pecado. A origem de todo esse sentimento, essas tentações, essas inclinações, surgem de onde? Do pecado original, dos primeiros viventes, Adão e Eva. E talvez eu quero trazer aqui alguns frutos que também nós comemos dessa árvore que era proibida, que estava proibida e que permanece proibida. Eu quero trazer aqui 8 frutos que talvez você comeu durante esse ano, não se deu conta, mas você comeu em algum determinado momento. O fruto do ódio é o primeiro fruto que eu quero trazer para você.
E todos esses frutos que em 2022, de alguma forma, nós comemos, há um remédio que combate todos eles, que ao trazer o fruto, eu quero trazer também um remédio. Para que em 2023 nós não voltemos a comer desses frutos. Nós não voltemos a comer desses frutos. Mas tenhamos o remédio. Se em 2022 você comeu desse fruto do ódio, minha gente, o ódio é diabólico. O ódio é diabólico porque o ódio, ele mata o amor. Ele sufoca o amor. E nós sabemos que o amor é fruto, é uma graça que só é dada por Deus. Ninguém ama sem Deus. O próprio amor é Deus. Deus é amor. João já vem dizer isso. Em sua primeira carta, João já abre, a nossa mente para essa compreensão. Deus é amor. Deus caritas est. Deus é amor. Se nós alimentamos o ódio em nosso coração, esse ódio, ele mata o amor. E matando o amor, nós nos reduziremos a nada. O que é um ser humano sem o amor, sem experimentar o amor? Toda maldade no coração do ser humano, ela cresce, ela aflora a partir do momento em que não há espaço para o amor. Todo ser humano que houve uma ausência na sua história de amor, ele será um ser humano doente, um ser humano violento. Então o primeiro fruto, esse fruto do ódio, nós precisamos combater amando. Só combate o ódio amando. É um sentimento que jamais nós poderemos alimentar. É aquele tipo de sentimento que nós precisamos eliminar, expulsar do nosso coração. Porque seremos incapazes de amar. Porque o próprio Deus vem dizer, se você diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, você está mentindo. Então, todo esse sentimento de ódio, a partir do sentimento do ódio, nós damos uma brecha, uma ação diabólica na nossa vida. O ódio, ele é diabólico. E nós percebemos que há muitas pessoas que são movidas, são ações movidas pelo ódio. Isso é terrível. Porque tomam dimensões espirituais muito profundas. Torna a pessoa muito doente. O ódio torna a pessoa doente de corpo, alma e espírito, nas 3 dimensões do ser humano. Isso é terrível. Se durante 2022 você alimentou o ódio sobre alguém, você precisa pedir a Deus a graça de amar. Esse sentimento, de forma alguma, você vai se permitir entrar em 2023 alimentando o ódio. Não é possível. Não se permita a isso. Uma vez que você dá brechas a esse sentimento, ele mata tudo que é virtuoso em seu coração. Todas as virtudes, nós sabemos que para se ter uma virtude, alimentar uma virtude, aflorar uma virtude, custa, é trabalhoso. Precisa ter vida de oração, precisa ter vida sacramental, confissão, comunhão, uma vida de bondade, de muito amor, para aflorar as virtudes do Espírito Santo. Mas todas essas virtudes podem cair por terra se o seu coração tem alimentado o ódio. Um outro fruto
que nós não podemos alimentar, que nós não podemos comer. Nós não podemos comer desse fruto da ofensa. A ofensa é triste, porque nos torna feios. Se existe uma pessoa que se torna feia, é a ofensa. Gente, a ofensa é terrível. Uma boca que só sai ofensas, né? O que é essa ofensa? As pessoas que proferem palavras que machucam o outro, proferem palavras mentirosas, palavras invejosas, palavras que ferem, palavras que machucam. Quanto mais da sua boca saem ofensas, mais feio você se transforma. Mais amargurada a pessoa se torna. Perceba que o semblante de uma pessoa amargurada é triste, é fechada, é fechado. É alguém que tem uma amargura, um amargo no seu coração, uma mágoa, um ressentimento, onde ela é incapaz, a pessoa é incapaz de perdoar. Então, alguém que come desse fruto da ofensa, que tem na sua boca, que ofende as pessoas, que tem prazer em ofender as pessoas. Há pessoas que são assim, minha gente. Tem prazer de ofender as outras. Isso é triste. Isso é deprimente. Isso torna a pessoa triste, infeliz. Ela se torna incapaz de ser feliz. Há pessoas que têm uma inclinação a dizer o mal, a ofender, têm o prazer de ver alguém se entristecendo pelas suas ofensas. Toda essa ofensa você precisa tirar do seu coração, essa inclinação em ofender as pessoas, mas buscar o perdão. Como se combate essa ofensa? Se o ódio se combate com o amor, a ofensa se combate com o perdão. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa deixar de ofender? Quem você precisa deixar de ofender com as suas, essas palavras cheias de amargura, de acidez? Pessoas que têm o prazer de dizer uma palavra de duplo sentido. Então você precisa arrancar do seu coração essa ofensa que te torna uma pessoa amarga. Pessoas que ofendem com piadinhas. Ofendem pelo olhar. Você precisa deixar isso. Você não pode alimentar esse tipo de comportamento. Isso é mal, isso é uma conduta má. Isso te faz uma pessoa deprimente, isso te faz uma pessoa infeliz. Você não vai ser feliz, você não vai alcançar a felicidade enquanto você ser essa pessoa. Enquanto você ser essa pessoa amarga, essa pessoa que fica cheio de ofensas, em tudo você quer ofender as pessoas. Em tudo você se sente, a coitadinha, a vítima de tudo. Há sempre uma piadinha grossa, uma palavra grossa, áspera com as pessoas. E você vai ofendendo, mas você não percebe que você está ofendendo mais você do que os outros. Minha gente, quem pratica maldade está se prejudicando mais do que o outro.
Então você não pode assumir esse tipo de comportamento. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. Você precisa amadurecer. Em tudo você quer ofender as pessoas. Em tudo você tem você tem um jeito de falar que ofende. Você tem uma expressão, facial que ofende. Você tem uma expressão verbal, você tem uma expressão na sua fala que ofende. Ninguém disse isso para você, mas eu estou dizendo. Porque as pessoas não têm coragem nem de dizer para você. Porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de você. Porque em tudo você, é como se você tivesse armado. Você está sempre armado. E aí, veja o que é um fruto que você vai comendo que vai gerando outro fruto. Eu falei do primeiro fruto que foi o ódio. Falei agora da ofensa. E agora eu quero falar da discórdia. Há pessoas que têm prazer em semear discórdia. Às vezes discórdia nas famílias, na própria família. Há pessoas que gostam de trazer a fofoquinha e criando discórdia entre os outros. Há pessoas que já destruíram famílias. Há pessoas que já destruíram casamentos. Há pessoas que já destruíram grupos, destruíram comunidades por causa de discórdia, disse-me-disse. Você tem que deixar esse comportamento de lado. Você não pode mais viver assim, semeando a discórdia nos grupos que você participa, semeando discórdia entre o seu esposo e seus filhos e o seu esposo, seus pais, os sogros. Há pessoas que são assim, minha gente. É um comportamento terrível. É um comportamento terrível. São pessoas que se vestem de uma máscara terrível. E nós estamos sempre semeando essa discórdia. Não concordam com nada. É a desunião em pessoa. Se o ambiente está em paz, aquela pessoa, quando ela chega, ela contagia negativamente o ambiente. Porque ela é negativa, ela é pesada, ela é mal amada. São pessoas mal amadas, rancorosas, pessoas de um coração duro, pessoas que não amadureceram, pessoas que não encaram a vida como ela são tão infelizes que elas querem tornar os ambientes também felizes como ela. São pessoas que não toleram ambiente de união, ambientes fraternos, ambiente de comunhão, ambiente de amor. É como se aqueles ambientes unidos, um ambiente unido, um ambiente amoroso, é como se fosse uma afronta na vida dessa pessoa. São pessoas extremamente doentes e são capazes de destruir famílias, casamentos, grupos, paróquias e etc. Empresas. São tipo de pessoa assim que nós precisamos ter muito cuidado. Vocês conhecem, né? Uma laranja podre colocada num saco, ela apodrece o resto. Uma laranja podre colocada num saco, ela apodrece o resto. Uma pessoa que está podre interiormente, uma pessoa que está podre, cheia de ódio, cheia de ofensa, cheia de discórdia, cheia de desamor, de inveja, essa pessoa pode contagiar negativamente um ambiente e destruir esse ambiente. Pode. Ela acaba com o ambiente.
ela acaba com a empresa, ela acaba com a família, ela acaba com um grupo. Acaba. Eu conheço pessoas assim. Eu já lidei com pessoas assim. Eu já lidei com pessoas assim. E é um tipo de realidade que ou a pessoa abre os olhos, ou essa pessoa abre os olhos, ela precisa cair em si, ou essa pessoa vai viver uma infelicidade e tornar a vida de outras pessoas infeliz. Você está entendendo? Então, o que combate a discórdia é a união, a força da união. Se você nesse ano comeu do fruto da discórdia, se você foi uma pessoa que semeou discórdia, você precisa da união de Cristo. Você precisa pedir ao Senhor que Ele arranque do teu coração essa semente da discórdia que está em ti. Essa semente da maldade, né, essa inclinação que você tem de semear a discórdia, as fofocas, os disse-me-disse. Se você tem essa inclinação, você precisa buscar a confissão, você precisa se arrepender, tomar vergonha na cara, minha querida, meu querido. Você não pode viver assim. Para aqueles que estão chegando aqui nessa live, eu comecei falando sobre o fruto proibido. Deus deu uma ordem a Adão e a Eva não comerem daquele fruto proibido. Eles comeram. A partir disso, o pecado original veio. A partir disso, as malícias, a concupiscência, as nossas inclinações ao pecado, ao mal foi surgindo. Mas a árvore continua ali e nós continuamos comendo do fruto. O fruto do ódio, o fruto da ofensa, o fruto da discórdia, o fruto da dúvida é o quarto fruto que eu quero trazer para vocês. Dúvida. A dúvida é a ausência da fé. Aonde há dúvida, há ausência da fé. Aonde há dúvida, há ausência da fé. Sabe por que Maria é um exemplo de fé? Porque ela não duvida da graça. Ela tem uma curiosidade de entender como se dará, né, essa gravidez, essa gestação. Mas ela não tem dúvida. Aonde há dúvida, não há uma ausência de fé. Imagine que todas as vezes que você duvidou nesse ano de 2022, quantas coisas você duvidou e Deus, Ele como que fez com que você se impressionasse, te surpreendeu, essa é a palavra. Quantas coisas você duvidou nesse ano, mas Deus surpreendeu você. Você viu que foi surpreendido, porque Deus é Deus em todo tempo. Deus é imutável. Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus. Mas quantas coisas em 2022 você duvidou? Duvidou da ação dEle, duvidou do amor dEle, duvidou do perdão dEle, duvidou da ação dEle na sua vida. Duvidou da misericórdia, das bênçãos, dos milagres. Quantas coisas você duvidou de Deus esse ano? Não é? E todas as vezes que nós duvidamos da ação de Deus, todas as vezes que nós duvidamos da graça de Deus, Ele nos surpreende para nos mostrar que precisamos ter fé. A fé é a ausência da dúvida. A fé, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. É como aquela história do alpinista, não é? Em que ele
sobe o Himalaia, o Monte Everest, e vem uma avalanche, e aquele homem fica pendurado ali nas rochas, não consegue ver o chão e começa a clamar a Deus: Senhor, me salva. E ele escuta Deus falar para ele: pule. Mas ele não consegue ver o chão, Ele começa a duvidar: não, Senhor, não, me salve. E Deus diz para ele: pule. Mas quanto mais ele olhava para o chão, ele duvidava que deveria pular, porque se não estou vendo o chão, eu vou morrer. E passando as horas, aquele homem morre congelado. E quando a equipe de busca, de socorro, encontra esse homem, percebe que ele ficam assim, sem entender porque aquele homem não pulou, porque só estava a 2 metros do chão, e não pula, porque duvida. Quem duvida não experimentará os milagres de Deus. Quem duvida, quem tem essa incredulidade, dificilmente vai experimentar os milagres de Deus. Quem é incrédulo dificilmente experimentará os milagres de Deus na sua vida. Se em algum momento esse ano você comeu desse fruto da dúvida, peça a Deus que Ele renove a tua fé. E como se constrói a fé, Anderson? Como se constrói a fé, Anderson? Pela vida séria. Por uma vida séria, religiosa séria. A gente tem que parar de brincar de ter fé. A gente tem que parar de brincar de dizer que é católico, que é cristão, mas não vive uma religiosidade séria, uma vida de devoção séria. Uma vida de devoção séria. Vocês nunca pararam para pensar que no Brasil há tantas expressões lindíssimas, lindíssimas de fé, multidões nas expressões nos shows cristãos, em missas, em procissões, em festas, da devoção popular dos santos. Vocês já imaginaram que o Brasil ele é uma referência nesse sentido? De multidões que se aglomeram nas expressões de fé, mas temos pouquíssimos santos para um país predominantemente católico, com mais de 200 milhões de habitantes. Mas temos pouquíssimos santos. Vocês já pararam para imaginar que é como se essas expressões de multidão, nesses shows, nessas missas, nessas procissões, nessas festas religiosas, é como se não fosse ainda o suficiente para produzir frutos de santidade na vida das pessoas, de conversões verdadeiras transformações de vida, e não simplesmente uma experiência religiosa qualquer, sem nenhum fruto aparente. Vocês já imaginaram isso, minha gente? Vocês já imaginaram isso? Pararam para pensar? Porque falta o verdadeiro comprometimento. Não há fé sem comprometimento. Não há fé sem disciplina. Nós não queremos fé. Nós só queremos milagres. Esse é o problema. Nós só queremos milagres, mas não queremos ter fé. A fé não exige milagre para crer.
Eu creio e nada mais. Nada mais importa. Eu creio e basta. Você está entendendo? Eu creio e basta. Eu não preciso de motivos para crer. Eu simplesmente creio. Isso é claro para mim, é óbvio, é lógico. Eu creio que um Deus se encarnou. Nós estamos na oitava de Natal, né? Um Deus que se encarnou, se fez homem, viveu, anunciou a paixão, pediu a nossa conversão, arrependei-vos. Morreu na cruz para nos salvar. Isso para nós precisa bastar para que eu tenha uma vida séria, a busca pela confissão. Como é essa vivência séria da fé? Se eu como desse fruto proibido, esse fruto, né, da dúvida, se eu tenho muita dúvida é porque está faltando fé para mim. Se eu tenho muitas dúvidas é porque está faltando fé. E a fé séria. Sem esquisitice, minha gente. Sem esquisitice. É a fé com os pés no chão. Não fique idealizando muita coisa, não, muitas coisas estrambólicas, não. A fé, pés no chão, sem esquisitice. O que é a fé? A fé, pés no chão, que vai produzir mais frutos da tua vida. É a fé simples. A fé do ordinário. Participe da missa. Participe da missa. Se você consegue ir todo dia, perfeito. Mas o domingo você não pode faltar. A confissão. Pelo menos uma vez no mês. Pelo menos uma vez ao mês. O terço. Se aproximar da Virgem Maria. Adoração. Isso são coisas, isso não é muita coisa. Não é muita coisa. São essas expressões da nossa fé que eu preciso me alimentar, senão não terei uma fé verdadeira. É uma fé baseada no sentimentalismo. O que acontece hoje em dia? Muita gente tem uma fé baseada no sentimentalismo. Eu preciso chorar para crer. Esperam, né? Vão para um grupo de oração, uma missa, e querem chorar para crer. Querem ver um milagre para crer. Querem ver um milagre para crer. Precisa chorar para crer. É uma fé baseada no sentimentalismo, né? Das coisas, né? Daquela imagem das coisas grandiosas. Pés no chão, pés no chão. O outro fruto que eu quero trazer para vocês, está dando para compreender, minha gente? Vocês que já estão aqui, né, desde o início da live. Um outro fruto que eu quero trazer aqui, que nós comemos muito, é o erro. Nós erramos demais. Nós caímos muito. Nós erramos. O erro é a ausência da verdade. Da verdade como ela é. Há muitos erros porque nos falta a verdade. A verdade de Cristo. Crer como devemos crer. Como eu preciso crer. Eu não só preciso saber. Hoje eu falei para vocês que com o crisma nós recebemos o quê? Os dons do Espírito Santo, não é? Acredito que a maioria de vocês foram crismados.
E quando nós somos crismados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo, ele produz as virtudes, não é? Produz as virtudes. E às vezes até nós sabemos o que é a verdade. Às vezes nós até sabemos o que é a verdade. Mas nós não temos forças de vencer esse erro quando não há uma abertura verdadeira do nosso coração. Quando não há um querer mesmo. Quando essa vontade, quando não há uma vontade sincera de buscar a verdade, não adianta, você vai permanecer no erro. Se não houver uma vontade sincera do teu coração para encontrar a verdade de Cristo, você vai permanecer no erro. Vai. Você não tem força de sair do erro enquanto não houver uma sinceridade do teu coração de encontrar e viver a verdade. Quantas vezes você permaneceu no erro, sabendo da verdade, que não era para você fazer aquilo, que não era para você dizer aquilo, que não era para você pensar aquilo, que não era para você fazer. Você sabia que era errado. Você sabia qual era a verdade. Mas você não fez. Porque faltou uma sinceridade do teu coração. Um desejo sincero, rasgado pela busca da verdade. Não permaneça no erro se você sabe a verdade. Não permaneça. Lute contra você mesmo. Jesus vem dizer no Evangelho, o reino dos céus é para os violentos. E que violência é essa? Eu tenho que ser violento contra mim mesmo, contra as minhas concupiscências, contra as minhas inclinações ao erro. E por isso que o céu, o reino dos céus, é para quem é violento. Essa violência, essa brutalidade, vou dizer essa palavra assim, esse termo, ser brutal contra o erro, para que você encontre a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Trazendo mais um fruto para vocês. Vocês não me falaram se vocês estão conseguindo compreender. Somos 31 pessoas aqui. Coloca no comentário se você está captando. Estou captando, Anderlon, o que você está dizendo. Ou eu não estou captando, Anderlon, o que você está dizendo. Só a Silvana está respondendo aí. Vocês que estão aqui na live, eu preciso saber de vocês. Vocês estão conseguindo captar, Anderlon? Eu estou entendendo. Então coloca aí. Sim, Anderlon. Coloca nos comentários aí. Manda os comentários. Um outro fruto que eu quero trazer para vocês é o desespero. 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 Muitas pessoas têm comido esse fruto do desespero. Estão desesperadas. Quantas vezes você... Isso, Valquíria, Aline, Jaima, Andresa, Silvana. Agora sim, Nara, estão entendendo. Então eu já fico mais animado quando vocês participam assim. Participem da live, vai comentando aí, porque eu já fico mais animado, né? Estou percebendo que vocês estão entendendo. Mais um fruto, Aurineide. Luzia não está entendendo, mas permanece aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
o desespero, ele demonstra uma falta de esperança no nosso coração. Maria Salles, entendeu? O desespero demonstra uma falta de esperança em nosso coração. Imaginem comigo a cena. Imaginem comigo a cena. Maria está aos pés da cruz. Seu filho está crucificado. Há muita dor. Seu filho está gemendo. Imaginem comigo essa cena. Se você quiser fechar seus olhos, você até fecha. Vamos entrar nessa cena. Vamos imaginar comigo, vai imaginando comigo. Estamos todos aos pés da cruz. Mas é como se estivéssemos de longe. Somos espectadores. Estamos vendo a cena, vendo Maria ali, o discípulo amado. Estamos de longe vendo a cena. Enquanto eu vou falando, você vai meditando isso. Estamos longe vendo. Há Jesus pregado na cruz. Há Maria aos pés. Há mulheres chorando. Há mulheres com desespero, com sinais de desespero. Ela não. Ela está com muita dor. Ela está sentindo a dor. Ela chora também. Mas é um choro contido. Ela olha para o seu filho. E ali passa também um filme nela. Ela esteve com esse menino. É o seu menino. É o seu menino. Porque para a mãe, independente da idade do filho, ela sempre olha o filho como seu bebê, sua criança. É o olhar da mãe. É amor de mãe. E ela olha para Jesus ali e ela percebe, é o meu menino. O que fizeram com ele? Ele está dilacerado. Seu corpo sangra muito. Há muito sangramento. Pingas. Suas pernas, né? O sangue vai descendo, vai pingando, vai lavando o chão, aquela terra seca recebe o sangue do próprio Cristo. E Maria está ali. Não há gritos, não há insultos, ela não está insultando os soldados que estão ali zombando. Há um dos ladrões que também zomba dele. Há muita zombaria, há muita gritaria, há muitos insultos do outro lado. Mas ela permanece num silêncio, uma dor muito profunda. Ela sente ali, Maria está sentindo a dor, ela está ali com o seu coração dilacerado. Porque a dor do filho também é dela. A dor que o filho está sentindo no corpo, ela sente na alma. A dor que Cristo sente no corpo, Maria também está sentindo na alma. Maria sente a dor na alma. A alma de Maria está dilacerada. Ela tem a dor. Mas não há nenhum sinal de desespero. Não há sinais de desespero em Maria. O seu semblante não há desespero, mas há uma mulher que está sofrendo. A sua alma está muito dolorosa. Retiram o menino da cruz. Colocam sobre seus braços. Colocam sobre os seus braços. E Maria chora. A dor
Sabe por que não há desespero? Porque há esperança. Há esperança. Maria é modelo de esperança. Quando bater o desespero em teu coração, lembra dessa cena, lembra do que ela tem a nos ensinar, a esperança. A esperança me faz ter um olhar sobre o eterno, contemplar uma cena catastrófica, uma cena dolorosa, com um olhar transcendental. É transcender esse momento, olhar além do que o nosso humano, olhar além daquilo que a nossa humanidade está gritando, está pedindo para ver. Eu não quero olhar com esse olhar. Eu quero olhar com um olhar de esperança sobre os desesperos da humanidade. Sobre as cenas desesperançosas da humanidade. Sobre os desesperos da minha vida. Sobre as cenas de desespero da minha vida. Aí eu me toco, poxa vida. Minha gente, que mulher fantástica. Que mulher. Que mulher. Maria. É isso que fica dessa mulher para mim. No desespero, eu mantenho um olhar de esperança. Mas saiba que para chegar a esse olhar de esperança, você precisa ter fé. Lembra do que eu falei da fé? Você vai precisar voltar a fita, rebobina aí. Você precisa ter a fé. Se você não tiver fé, você não vai ter a esperança. Porque a fé é o fundamento da esperança. Não há esperança sem fé. A fé segura a esperança. Essa muralha da esperança é construída sobre a base da fé. Sobre a base da fé. Ainda mais um fruto que nós estamos comendo, né? Que é o fruto da tristeza. A tristeza. Uma hora ela chega, uma hora ela bate. A tristeza em algumas situações da nossa vida, ela é inevitável, não é? Inevitável. Mas não é algo para se alimentar tanto. Contra a tristeza nós precisamos da alegria. Nós precisamos buscar ambientes que nos contagiam com a alegria. Eu preciso, essa alegria eu só tenho quando eu mantenho um olhar, um coração grato, a gratidão em mim, senão não há alegria. A tristeza ela vive na ingratidão. A tristeza ela permanece na ingratidão, mas ela evapora a gratidão. A tristeza ela mora na ingratidão, mas ela evapora na gratidão. Aonde há gratidão, há alegria, que é o que combate a tristeza. As pessoas as pessoas mais tristes, que alimentam a tristeza, são pessoas que estão cheias de ingratidão. Muita ingratidão. Então a tristeza ela não é um fruto que nós não podemos comer da tristeza. Esse fruto proibido. Um cristão ele não combina com a tristeza. Todos os santos tiveram uma marca
é algo marcante na vida dos santos, é a alegria. Todos os santos tiveram semblantes, uma vida alegre, apesar das batalhas, apesar das perseguições, manter-se alegre. Manter-se alegre. E o último fruto que nós não podemos comer de forma alguma é as trevas, a escuridão. Isso mesmo. A escuridão de uma vida sem luz. Quanto eu mais me afasto da luz, quanto mais me afasto de Cristo, há ausência de luz na minha vida. Eu me aproximo da escuridão. Eu me aproximo das trevas. E eu não posso viver nenhum desses, né, dessas graças que eu estou contando aqui. As trevas, a escuridão, ela vem até nós a partir do momento em que nós nos afastamos da luz que é Cristo. É impossível ser feliz, é impossível ter esperança, é impossível ter fé, é impossível ser alegre, é impossível viver a unidade, o amor, a paz, se eu estou longe da luz. É impossível, não há como. Mas há pessoas que optam viver nas trevas. Isso é muito triste. É muito triste. É muito triste. Nós precisamos buscar essa luz que é Cristo Jesus. Nós precisamos buscar essa luz que é Cristo Jesus. E sabe como nós encontramos essa luz? A partir dos atos de caridade. Minha gente, nós estamos terminando 2022. Vocês já refletiram na vida de vocês? Qual ato caritativo, caridoso que você fez? Ainda nesse final de ano. A caridade, ela paga uma multidão de pecados. Não é que agora você vai estar, né, fazendo todo tipo de caridade, porque não é assim também. Não é assim também. Você precisa refletir. Poxa vida, estou chegando no final do ano. O que de concreto eu fiz de caridade, meu Deus? Que vida mesquinha é essa? Que vida soberba é essa? Orgulhosa é essa? Que avareza é essa? Que nós temos, que somos incapazes de ajudar alguém. Olha para o guarda-roupa. Olha para esse amontoado de coisas que você tem aí. Veja o que você tem para doar. Talvez o que você tenha para doar hoje, essa semana, seja roupa que alguém precisa para a virada do ano. Que ainda não comprou porque não tem condição. Você está entendendo? São essas pequenas atitudes e atos que mudam o nosso interior, que mudam a nossa vida, que nos faz crescer espiritualmente. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, dificuldade de amar, dificuldade de rezar. É lógico. O que você tem feito? O que você tem feito para mudar isso? Minha gente, já chegando encerrando a nossa live, eu queria dizer para vocês, eu queria fazer uma oração com vocês. Uma das orações mais lindas. E que não é de São Francisco de Assis. Ela é, na realidade, intitularam, né, de São Francisco de Assis, deram os créditos a ele, porque ele viveu isso aqui. Mas essa oração, ela não é de São Francisco. Não foi escrita por ele, não se tem nenhum documento que comprova isso.
Na realidade, essa oração ela começou a ser conhecida por volta de 1915, por aí 1920. Eu quero ler para vocês essa oração. Quero fazer com vocês essa oração. Para concluir esse momento, que eu espero que você tenha assimilado tudo, que esteja cravado no teu coração esse desejo de viver o amor, o perdão, a união, a fé, a esperança, a verdade, a alegria e a luz. Senhor, fazei-me de instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham uma excelente noite, que Deus abençoe vocês, e nós nos encontraremos, hein? No próximo ano, se Deus quiser, farei mais lives e estaremos juntos. Quero contar mesmo com vocês. Me digam aí se eu posso contar com vocês, né? Eu posso contar com vocês nas próximas lives. Se preparem que em janeiro farei uma sequência de lives para a nossa formação, para o nosso crescimento. E espero que vocês acompanhem, espero que vocês divulguem, espero que vocês cresçam comigo, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e tenham uma excelente virada de ano. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, hein?